Hoje nós temos aqui 2 entrevistados. Tudo bem, senhor Hinaldo? Bom dia, Orígenes, bom dia, 2 dona economistas. Paula. Patrick, Isso aí. Patrick, eu deixo para vocês as apresentações, já que você está aí com as informações a respeito dos nossos entrevistados. Ah, perfeito. Ó, a gente citou mais cedo, e você já vê na imagem bem aberta aí na Record News, agora está fechando um pouquinho mais. A gente falou mais cedo que esse tema vai ser o tema do dia hoje, palpitante. Porque nós temos 2 economistas. 2 estão aqui. O Hinaldo Seixas, que está com a gente, já veio aqui a dar outras entrevistas também, entrevistas pesadas. E o Orígenes Martins, que está aqui também conosco, a quem nós agradecemos a ambos. Muito obrigado. Bom dia, senhores aí. O que eles vão falar? O atual cenário no Brasil, que o Brasil está vivendo, inclusive o cenário político, porque isso afeta a economia também. A alta do dólar, nessa comparação do dólar, polo industrial de Manaus, como é que isso também afeta, principalmente o polo de 2 rodas, por conta da importação de insumos. E as influências políticas, essa é que eu quero ver. Porque o Hinaldo, a gente sabe que o Hinaldo, ele fala o pensamento dele mesmo e o Orígenes não fica para trás nisso daí, não. Então, Paula, deixa eu começar, se você permite. Fique à vontade. Você já levantou alguma coisa aqui? Fique à vontade, aí a gente pode... Eu gosto de entrar quando está pegando fogo o debate. Tá, então eu quero começar com Embora uma pergunta eu para vejo os... que eles estão bem tranquilos em relação a isso. Eu achei legal que ambos se cumprimentaram ali. Poxa, eu sei que beleza, não tem guerra entre eles não, né? Pelo menos eu percebi isso. E eu quero começar com esse questionamento que já estou recebendo aqui, é uma pergunta para o Hinaldo. Tá, Hinaldo? O consumo das famílias puxa a alta do PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma das riquezas de um país, enfim, no 3º trimestre. Subiu 0,6%. Hinaldo, isso representa 1,843 bilhões de reais, segundo o IBGE. Portanto, dados oficiais. Aí vem o questionamento. Alguns analistas, eles já aguardavam essa boa notícia. Alguns analistas. O senhor já aguardava essa boa notícia, Hinaldo? Ou não considera uma boa notícia? Primeiramente, bom dia, Patrick, bom dia, Paula, bom dia, Orígenes e aos ouvintes da D24. Era esperado já, porque, se vocês percebem, nós tivemos aí uma liberalização do FGTS, né? Então, isso nada mais é do que um aumento de renda ao consumidor, e o consumidor claramente vai dedicar a maior parte disso ao consumo. Então, esse 3º trimestre realmente teve essa, vamos dizer, sazonalidade, que é uma decisão que já lá atrás do governo Temer também utilizou para animar um pouco, né, o lado da demanda, já que o investimento vem se comportando de uma maneira não como o esperado, né? Então, eu acho que o responsável realmente por esse crescimento de 0,6% do PIB no 3º trimestre, ele é imputado a esse crescimento no consumo das famílias, que em parte provém disso, já que o comportamento do emprego não foi tão, né, 2 décimas a menos, eu creio, né, de 11,8 para 11. Então, eu acredito que era esperado e eu acho que isso é sazonal. Se não houver uma melhora no mercado de trabalho, talvez o consumo das famílias para o próximo trimestre ou o trimestre vindouro de 2020 não se manterá, né? E só se resolverá se nós temos um aumento de renda através do mercado de trabalho, né? E a tua opinião, Orígenes? Pode puxar para ti. Também, fazendo essa análise aí, boa notícia a gente pode considerar em relação a esse aumento de renda, aumento do PIB, aliás, esperado, né? Porém, boa notícia eu não considero, porque, embora tenha havido esse aumento do consumo, não houve, paralelamente, a questão da aprovação da reforma tributária, uma melhora na produção, uma possibilidade de melhora na produção das nossas empresas nacionais. E aí você vê, já várias vezes, desde o governo Temer, se tenta fazer liberações de renda, liberações de valores para o mercado, naquela velha tentativa de achar que o aumento do consumo vai aumentar necessariamente a produção, aquele fluxo circular da produção, né? Mas, infelizmente, não se dá o instrumento para que as empresas nacionais
voltem a produzir, né, como deveriam, dando-lhe os instrumentos, principalmente através dos tributos. Continuamos com uma das piores cargas tributárias do mundo, sem condições estruturais, inclusive com essa burocracia que temos no Brasil, essa visão legislativa errada em relação à produção, essa polarização política e agora mesmo social, que acaba travando a nossa produção e o nosso povo, que infelizmente isso acaba nos levando para trás. Estamos perdendo uma grande oportunidade de levar o nosso país para frente novamente. Infelizmente, nós estamos sendo reféns daquela história que falam que o Brasil tem aquela fase dos 20 anos. A cada 20 anos se vai para o buraco ou vai para o ápice. Infelizmente. Estamos perdendo uma enorme possibilidade de continuar crescendo. Palavras de um dos nossos convidados, o Orígenes Martins também. Paulo Litaif. Muito se fala que os problemas hoje no Brasil são ocasionados pelo governo do PT, né? E aí, de vez em quando, a gente tem isso na internet. Eu queria que vocês pudessem, um economista de esquerda, o outro não de esquerda, não sei como eu poderia classificar o seu Orígenes, mas que vocês pudessem explicar isso, porque tudo que a gente vê na internet se diz. Uns falam, não, isso aí é problema do governo atual que não está sabendo administrar, uma vez que o Brasil iniciou um X crescimento e finaliza com X crescimento, ou seja, bem menor do que inicial. Então, para a gente explicar para o nosso internauta que adora debater essa questão política e polarizar, de quem é a culpa da crise atual no Brasil? Bom, só complementando ao que o colega Orígenes falou, antigamente realmente essas políticas de curto prazo, de animar o consumo, realmente não tem, não fica para o futuro, né? Nós precisamos de políticas de longo prazo, reestruturar a economia. Estou de acordo com ele que a gente tem que fazer uma reforma tributária que mude a sua estrutura. Não é possível que o Brasil seja diferente de todos os países a quem nós queremos parecer, que são os países da OCDE, e nós temos aí, a média que nós temos é que o Brasil paga quase a metade, não, 49% dos 100% de imposto sobre o consumo. Então, se a gente não mudar isso, não existe nenhum tipo de partido, seja de esquerda, de direita, de centro, que vai resolver o problema da economia do Brasil para o longo prazo, para crescimentos sustentáveis que nos façam convergir com os países desenvolvidos. Bom, eu tinha começado a conversar aqui com um colega economista, antes de entrar aqui, que falávamos justamente disso, de que todos os governos têm seus pontos fortes, têm seus acertos e têm alguns erros. Ninguém é perfeito, né? Como somos políticos, somos economistas, às vezes acertamos, às vezes não acertamos. Então, quando entramos nessa seara de botar culpa nos outros, sem olhar o próprio umbigo, aí a gente não avança. Então, é claro que na história econômica nós tivemos, pós-Constituição, tivemos momentos, como a gente falava, né? Por exemplo, o que a gente pode caracterizar o governo Fernando Henrique? Pô, no plano real, na estruturação da economia naquele momento, né? E quando ele já está saindo, teve alguns problemas, a crise cambial, aquela fuga de dólares e tal, entrou o Lula. O Lula entrou numa situação complicada, prosseguiu naquele momento com o tripé, né, ortodoxo, inclusive, né, utilizando políticas, né, não de esquerdas, né, vamos dizer assim, né, e entregou no período dele taxas de crescimentos importantes, né. Teve outros governos aí que adotaram, no momento da Dilma, uma política econômica um pouco diferente do anterior, né? O governo Lula adotou algum tipo de política para conter os efeitos da crise de 2007 e 2008, né? Teve que utilizar políticas que, inclusive, são repetidas agora, de estimular o consumo, né? Para tentar manter a taxa de crescimento, e, com isso, nós tivemos aí um aperto fiscal. No governo Dilma, nós prosseguimos com essa política e até, né, avançamos mais fortemente em um momento que eu acredito que não era nem tão necessário utilizar aquelas desonerações, né, por conta, né, do gasto do fiscal. Nós temos um problema com o fiscal e isso levou a um problema de crise em 2014. Agora,
o problema aqui, como acho que o companheiro vai falar, o problema não são dos partidos, o problema é dos modelos econômicos adotados em cada momento e os resultados, né? Então, o que eu falei da outra vez que vim aqui, nós estamos no mundo utilizando vamos dizer assim, um arcabouço para adotar políticas econômicas de cunho muito liberal, neoliberal, que muitas vezes não entregam, né? Ou possa até entregar crescimento, mas não entrega o desenvolvimento. Desenvolvimento no sentido de que você possa ter do crescimento uma distribuição de renda capaz de manter a paz social. E nós estamos vendo aí onde se implanta essas políticas de caráter muito liberal, né? Nós temos o exemplo do Chile aí, que mais na frente nós colhemos problemas com o lado social. Então, eu acho que a gente não deve apontar assim o dedo de que o erro foi aquele. Tem governos que erraram e governos que tiveram. Por exemplo, uma coisa que o Henrique Meirelles colocou segunda-feira numa entrevista, de que eles criaram 10 milhões de empregos no período Lula. Ele atacha a ele, né? Ele não fala do Lula. A mesma coisa também quando ele fala de que foi perguntado se a gente deveria vender a nossa reserva. Ele falou, não, isso é um instrumento, né, vamos dizer, de proteção contra os ataques que tenham aí. Então, na tua avaliação, culpa partidos ou figuras não, mas modelos econômicos? Não culpar. Eu diria assim, nós temos que ver que os modelos, eles dão resultados. Sim. O que nós temos que ver com resultado. Nós estamos, no momento agora, saindo de uma grave crise, adotando um modelo de política econômica, né, de privatização total, de flexibilização do mercado de trabalho, uma situação que poderíamos dizer assim liberal. Vamos liberalizar a economia, vamos controlar o gasto fiscal, que nós vamos atrair o investimento, que é aquela parte da demanda que precisamos para crescer. Só que o resultado não está vindo. E o Esse é o problema. Martins, ele pensa o quê? Olha, pela primeira vez, eu vou discordar aqui do Hinaldo, tá? Eu concordo com ele quando a gente fala que não deve acusar pessoas, né? Não deve, e infelizmente o brasileiro ele tem essa mania de idolatrar ou culpar pessoas. É o Lula, é o Fernando Henrique, é o Bolsonaro. Na verdade, você tem projetos de governo, ou deveria ter. Todo governo ele deveria apresentar uma política pública. E existe um tripé que ele é indissociável: política, economia e social. Infelizmente, tocou numa, errou numa, os outros dois vão para o espaço. Nós tivemos, a memória do brasileiro, infelizmente, é curta demais, né? No período pré-real, quando o Itamar Franco era o presidente, ninguém ouvia falar em Fernando Henrique, ninguém sabia nem quem era o ministrozinho lá de Relações Exteriores, e nem de economia entende até hoje. O Brasil tinha uma inflação acumulada de 1 quatrilhão%, coisa que ninguém jamais até hoje consegue entender, e que era camuflada aí por aquelas tiradas de 3 dígitos de moeda em 8 planos completamente desastrados. E o Brasil tinha, inclusive, decretado moratória, que até hoje ninguém fala sobre isso, porque quando falam de plano real já falam diretamente da URV. E eu queria só saber uma coisa: se não houvesse uma equipe de economistas, que na época foi comandada pelo André Lara Rezende, pelo Pércio Arida, que chegaram, apresentaram um modelo para o Itamar Franco, que chamou o Fernando Henrique lá e deu carta branca para ele, como ministro da Economia, e apresentou um programa um programa econômico que, inclusive, de recuperação mesmo, radical, e que, inclusive, eu me lembro bem que o Financial Times, na época, pôs uma manchete que saiu nos Estados Unidos, causou, inclusive, um mal-estar, porque ele colocou mais um plano de índio no Brasil, dando 6 meses para fracassar, e depois pediu desculpa e botou "Sorry, Brasil", né? O Financial Times, citado pelo nosso convidado, é um dos jornais mais influentes do mundo até hoje. Nessa área financeira. Isso, ele depois pediu desculpa, veio aqui ao Brasil, fez um curso, inclusive o editor-chefe fez um curso na Fundação Getúlio Vargas. E eu pergunto o seguinte:
essa equipe de economistas, nada de políticos, de economistas, montou um sistema, trouxe uma inflação de, na época, 2.750%, chegou a perto de 1%, trouxe uma série de vantagens para o Brasil. Não foi uma pessoa só, era uma equipe de 16 economistas. E com detalhe, quando você citou aí o segundo mandato do Fernando Henrique, nós tivemos 3 crises internacionais, né? Rússia, Índia e China. E, naquela época, qualquer crise internacional trazia para o Brasil uma variação da inflação de 100% no mínimo. E a inflação, na época do Brasil, com 3 crises internacionais... O pessoal espirrava lá, todo mundo pegava a gripe. Todo mundo. Então, que naquela época não aconteceu. A variação foi de 16% em 3 crises internacionais, que chegaria a 300%, 400% em outra situação, mas que foi aproveitada politicamente para acusar de incompetência, e aí mudou tudo. E vem de novo aí aqui o meu raciocínio. Se passou a usar a personalização de um governo para utilizar politicamente, e hoje nós temos uma polarização política, econômica, social, que eu, sinceramente, eu não vejo isso como uma coisa positiva, porque não adianta a gente estar discutindo aqui, ele é de esquerda, eu sou de direita, eu costumo dizer, eu só tenho um partido, não sou filiado a partido nenhum, tenho pensamentos liberais, sem radicalismos, sou contra qualquer tipo de radicalismo. O radicalismo, eu considero o radicalismo uma coisa altamente pernóstica, de qualquer tipo. Eu acho que, para mim, eu só tenho um partido, Brasil. É positivo para o Brasil? Vamos lá, porque nós precisamos recuperar o Brasil. Conseguimos tirar o Brasil de 1 quatrilhão% de inflação. Foi possível? Por que não conseguimos hoje resolver o problema? Se nós temos hoje quase 14 milhões de brasileiros desempregados e 60% da capacidade produtiva do Brasil parada por empresas que faliram ou pararam por falta de capacidade de produzir, isso é porque houve um modelo econômico errado. É possível mudar? É. O que precisa fazer para mudar? Vamos atrás e vamos fazer. Agora, nós precisamos apresentar uma política pública que seja compatível com essa possibilidade. Se é um modelo liberal ou não, tem que se mostrar o que é para fazer, como fazer e que resultado trazer. Agora, nós não podemos fazer o que está acontecendo hoje, como você disse, abre o seu e-mail, já tem gente acusando, porque tem gente que, quando você diz vamos mudar, o cara já diz não. Nem ouviu a proposta. Nem ouviu e falou em reforma, o cara já é contra, sem saber, sou contra. Por quê? Não interessa, sou contra e acabou. E, senhor Orígenes, isso nos preocupa porque também influencia a decisão dos nossos representantes no Congresso, que acabam se sentindo até acuados para votar uma reforma que pode ser impopular. Então, embora não se ache que essas manifestações da internet não comprometam aí a economia, compromete a gestão pública de certa forma, sim, porque eles ficam com medo, principalmente em ano pré-eleitoral, não é? Eu queria ver, porque o companheiro falou que já foi contra o modelo. Eu dizer assim, os modelos não mudaram tanto, né? Essa história de mudar. O que tem mudado agora, sim, é agora de que se está utilizando um modelo muito mais radical. Por isso que nós não chamamos liberal, chamamos neoliberal, ultraliberal. Então, eu queria trazer algum elemento para dizer que o modelo, por exemplo, na época Lula, por exemplo, 2004, ele recebeu em 2003, foi aquele momento ruim, teve um crescimento de 1,1%, e já em 2004 cresceu 5,8% o PIB, 2005 3,2%, 2006 4%, 2007, 6, 2008, 5, e aí por diante, veio a crise. Então, são elementos, né? São valores de PIB que agora, depois do golpe, do impeachment da Dilma, nós estamos vendo que saímos do momento de discussão, mas as decisões de políticas, elas têm um marco teórico, sim.
Elas se basam no modelo neoliberal, qual seja, livre mercado, desregular toda a economia, flexibilizar o mercado de trabalho, né? Então, fizeram lá uma reforma trabalhista que disseram que iam criar 6 milhões de empregos, né? Outro dia nós fomos fazer, não chegou a criar 1 milhão ainda. Tanto é que nós temos uma taxa... Mas ao longo de 4 anos ou não deram prazo? Eu não mas aí, em 4 anos, mas aí se você for dividir o que criaram agora e a média, não dá. Então, qual é o fim da economia? Aí eu queria, assim, para fechar rapidamente, é que nós organizamos a nossa força produtiva, né, as nossas tecnologias, para gerar crescimento, mas que esse crescimento se distribua. Então, o modelo correto, e aí, por isso que eu estou de acordo com o Osíris, nós temos que fazer uma reforma tributária que transforme essa estrutura, que penaliza a produção e penaliza o consumo, e coloque lá naquele pessoal que concentra a renda, que em vez de colocar o seu dinheiro que retira, né, da distribuição de dividendos e não paga nenhum imposto e coloca lá no banco, que coloque na produção. São essas situações que a gente tem que trazer para que realmente possamos mudar a estrutura de economia mais desigual do mundo, né? São 7h49, Hinaldo Seixas, aspas, a economia mais desigual do mundo, palavras de Deus. Eu estou ouvindo a todos, nós estamos, eu capto algumas frases bem interessantes e cito os seus autores. Nós estamos conversando com 2 economistas de linhas ideológicas bem interessantes. Ainda há pouco, o Orígenes Martins, ele disse, não sou filiado a partido nenhum, nunca fui, e o meu partido mesmo é o Brasil. Ele fala isso antes do pessoal Bolsonaro vir falando, já fala bem antes. Mas eu gostaria de levar um assunto para os dois, com a mediação também da Paula Litaif, em relação às influências políticas que podem causar prejuízos à economia do Brasil. Um fala uma coisa, outro diz outra, enfim. A agência de notícias Conteúdo Brasil, ela informou que o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, defende as reformas e quer recuperar o prestígio do Parlamento Federal. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Eu sou contra o Estado. Eu sou contra esse Estado que, infelizmente, nós participamos e nós criamos. Esse Estado que tem que ser modificado. Um sistema tributário que tributa mais o consumo e menos a renda. Mais uma vez, tributando mais os brasileiros mais simples e beneficiando a elite da sociedade brasileira que nós fazemos parte. Esse tem sido o nosso papel, tem sido o meu papel. Tentar recuperar o prestígio do parlamento perante a sociedade. E, Caco, nada vai mudar nesse país que não seja pelo parlamento. Bem, como é que os senhores interpretam essa fala do presidente da Câmara dos Deputados, já começando pelo Orígenes Martins, que está com a gente aqui? Eu pergunto, o Rodrigo Maia, ele tem razão? Ou isso não passa de um jogo de cena dele visando as eleições? Eu queria complementar, até para dar como um exemplo prático do que o deputado tem falado. O MP, a medida provisória do contrato verde e amarelo, aí vocês devem saber, que reduz o depósito do FGTS para o trabalhador de 8% para 2% e também permite que o empregador negocie aí as horas extras, ou seja, vai reduzir o poder aquisitivo do trabalhador. Ele vai ganhar menos FGTS quando ele sair e ele também vai ganhar menos dinheiro mensal. Porque aí eu fico à vontade para eu, que sou empregadora, reduzir aí o valor da remuneração, dele mensal. Então, assim, a gente reduz aí o poder de compra do trabalhador. Isso é bom, porque eu estou dando um exemplo prático do que ele falou, né? Orígenes Martins. Bem, falando aí a respeito da declaração do Rodrigo Maia, é lógico que é função do parlamento agir em defesa de determinadas coisas da economia também, do Estado, mas, veja bem, em primeiro lugar, essa forma de falar eu, né, o meu papel, eu sou responsável, ele está ali, deveria estar pelo menos como representante do povo, e, infelizmente, nós temos esse caráter personalista do nosso legislativo. Eu particularmente, sou muito crítico do nosso parlamento atual e da nossa Constituição atual. Tá, nesse ponto, eu e o Hinaldo aí, nós discordamos bastante disso. Para mim, na minha opinião, a Constituição de 88 ela teve uma ideia inicial bastante
positiva quando se tentou fazer uma Constituição parlamentarista, mudando o nosso tipo de governo para um governo parlamentar, mas não vingou e passamos a ter uma péssima Constituição. No meu entender, a Constituição não atendeu aquilo que queria. Não é a Constituição cidadã. Para mim, eu não gosto do modelo dessa Constituição porque ela criou brechas para disfunções e uma delas é esse sistema de quase 40 partidos que, para mim, eu chamo de feirão político. Você, com um sistema de 40 partidos, eu não vejo em outro país um sistema com 40 partidos chamar isso de democracia. Eu chamo de outro nome que termina em ia, mas não é democracia. Achar que democracia é simplesmente encher aí tem 40 partidos, mas 30 e tantos querendo ser... Cada vez surgindo. Cada vez mais. Isso aí vai virar uma bagunça, um feirão de interesses e que não trabalha a favor daquele modelo democrático que nós realmente queremos. E veja bem, infelizmente, tanto se fala em justiça social, injustiça em concentração de renda, fala contra a concentração de renda, e você tem exatamente no legislativo a maior concentração de salários, a maior disfunção de salários em relação à população. Inaldo, e você, sobre as declarações do Rodrigo Maia lá? Como a gente estava falando antes, não falou nada diferente do que é consenso, né? E eu só trago um dado aqui para vocês verem. Imposto sobre o consumo, ou seja, do total, nós já arrecadamos 100%. A carga tributária brasileira gira em torno de 33%, 34%, como os países médios da OCDE. Existem países que chegam até 50% de carga tributária. Carga é o conceito, né? Total de imposto arrecadado dividido pelo PIB. Se nós formos ver um dos grandes problemas da economia brasileira, e eu acho que isso é consenso, esquerda, direita, é de que a gente tem que mudar a estrutura. Falamos todos os dias, eu falei para vocês várias vezes aqui. Só para ter um exemplo, como muitos da nossa elite querem parecer aos Estados Unidos, o imposto do consumo lá nos Estados Unidos é simplesmente 21% do total. Quer dizer, não se penaliza as empresas, a produção, o consumidor. E aqui é 49,1% do total da renda. Bem mais do consumo. Então, a renda onde a gente tem que taxar. Então, essa é a primeira, essa é a grande reforma que a gente tem que fazer, né? Com respeito ao que a Paula Littai falou, mais uma política econômica de caráter neoliberal, ou seja, flexibilizar o mercado de trabalho, mais ainda, né, porque os resultados da reforma tributária colocada lá atrás, pelo Henrique Meirelles, ele teme, e que se quer aprofundar agora nesse momento, ela não vai gerar emprego, ela não tem gerado emprego. O emprego que gerou, se a gente for ver os dados, são empregos de má qualidade. A taxa de informalidade aumentou. Foram substituídos empregos com carteira assinada, com proteção, com FGTS, com contribuição à Previdência, foram substituídos e são os dados do IBGE. A informalidade está em torno a 41%, a mais alta. Então, qual é o resultado disso, aí falando de macroeconomia? É um resultado na demanda agregada. Né? Por quê? Porque quem compõe a demanda agregada é o lado do investimento, né? Mas tem outro que é o consumo das famílias. Né? E se o consumo, se a renda do trabalhador está diminuindo, lá na reforma tributária, nós estamos vendo que os dados de renda média diminuíram. E como a Paula falou aqui, que o verde e amarelo que vem aí, que é uma proposta do governo atual, né, de que para contratar jovens, que justamente onde não é o problema de desemprego, não é nessa faixa, é uma faixa depois. Né? Então, para que você incentive as empresas a contratar, você tem que taxar o salário de desemprego. Isso no nosso ver, um pouco absurdo. Né? Então, você está cada vez mais tirando renda do trabalhador, que ele já é penalizado lá no consumo, é penalizado no seu... Então, a gente não vai gerar uma demanda agregada capaz de animar o investimento local. E, para finalizar, como o Patrick falou, as declarações políticas têm um efeito nefasto, principalmente no investimento estrangeiro. Nós já estamos vendo aí a saída de dólares, que foi 22 bilhões de dólares
tem saído do país. Mas então, não tem a isso ver também daí com é o um final problema do grande. ano, Né? essa questão da saída de dólares, fechamento das empresas, balanço e tal, envio de remessa também? Eu não acho, representa e só o isso? Henrique Meirelles até falou isso no outro dia, e eu também concordo com ele, para te ver que eu acho que quando nos colocam assim como economistas ideológicos, a economia não tem nada de ideológico, a economia é prática, é pragmatismo, né? Ideologia é para os políticos, entende? Então, o problema é que como a taxa de juros diminuiu, está caindo, então não há incentivos para aquelas entradas de dólares de curto prazo, aqueles investidores que vêm para se beneficiar desse dinheiro. Então, estão saindo esses dólares, tem empresas que estão remetendo lucros, e isso faz com que o mercado cambial, a procura de dólares seja maior e o dólar vai lá para cima. É um mercado, nós vivemos uma economia aberta e nós temos o regime de câmbio flutuante. Né? O resultado desse aumento do dólar é um pouco isso, a falta de confiança na situação da economia do país. Né? Bem, Paula Litap, a gente ainda tem aproximadamente uns 10 minutos de entrevista. 10 minutinhos? Então Queríamos dá ter pra fazer... umas 2 horas Sim, ainda para a gente falaria aqui esses com os assuntos. dois e aprendemos muito com eles. A Orígenes e Naldo, vamos falar aí sobre um pouquinho do perfil ideológico. Eu sei que vocês não gostam de falar muito sobre ideologia na economia, mas não tem como a gente não falar de Paulo Guedes, não falar um pouco do perfil ideológico dele. Ele deu uma entrevista aí, de vez em quando eu cito isso aqui. O Patrick fica até meio chateado comigo, mas Já enfim. até decorei, mas tudo bem. Em abril, ele falou numa entrevista à Record News que não ia prejudicar o Brasil por conta da Zona Franca de Manaus. A gente sabe aí que a política econômica dele é de abertura, incentivos tributários, mas para todo o país, e isso nos prejudica. Todo mundo sabe disso. Como vocês avaliam isso? Voltando-se para o nosso problema, nossa questão do polo industrial de Manaus. Tá, você fala em termos de prejudicar a Zona Franca de Manaus? Foi a frase que Certo. ele usou uma outra palavra, Sim, na verdade. Eu não vejo de forma de prejudicar a Zona Franca de Manaus, tá? Apesar da isonomia tributária, e que eu acho que ele como ministro e pelo modelo que foi adotado, ele está correto na busca da isonomia tributária, mas já havia um consenso e um acordo de que a Zona Franca de Manaus não seria prejudicada, até porque nós temos, graças a Deus, nós temos defensores da Zona Franca de Manaus dentro do governo, como o Hamilton Mourão, tem o general Heleno, nós temos o Vilas Boas, etc. E tanto que agora estão sendo tomadas atitudes para garantir o projeto Zona Franca de Manaus. E nós não podemos esquecer também, como amazonense, que o projeto Zona Franca de Manaus, mais do que um modelo econômico, ele é um projeto estratégico, ele é um modelo estratégico. Se nós temos aqui no Amazonas 92%, alguns chegam a 98%, acho que já é um pouco absurdo, mas 92% da nossa floresta intacta, em pé, ela se dá por conta da Zona Franca de Manaus. E nenhum governante, não só do Ministério da Economia, mas do Executivo e talvez até alguns do Legislativo, apesar de certos radicalismos, eles não seriam burros a ponto de deixar de relevar isso. Hoje a gente vê o Pará como um dos estados mais prejudicados com a devastação dos seus recursos naturais, das suas florestas, etc. Por quê? Porque ele não teve um projeto econômico definido, bem estruturado por conta do próprio governo federal. Então, prejudicar a Zona Franca não vai prejudicar. O que eu acho da questão do PIN, o nosso polo industrial, é que precisava haver, e ainda está precisando haver, uma reformulação de alguns modelos. Nós ainda temos algumas empresas que pararam um pouquinho no tempo, certas matrizes precisam ser atualizadas. Nós não podemos ter aqui empresas ainda trabalhando no setor elétrico, quando o setor eletrônico aí, setores que já estão muito na frente, e nós temos, para quem conhece o polo industrial de Manaus, nós temos empresas que estão com tecnologias lá para cima, trabalham com exportações e com fornecimento para indústrias, inclusive de fora do Brasil.
Então, a questão é, alguns ajustes precisam ser feitos sim. Agora, prejudicar, diminuir, acabar, como chegaram esses profetas do Apocalipse aí, vai acabar com a Zona Franca de Manaus, isso aí eu jamais pensei nisso e não acredito que ele pensasse também nisso. Bom, o que eu penso é que as declarações do ministro Guedes refletem, vamos dizer assim, o seu pensamento econômico, o pensamento neoliberal. Para ele, modelos como a Zona Franca não deveriam existir. Ou qualquer mesmo tipo de incentivo ou subvenção para a atração de empresas em outros estados do Brasil. Como foram feitos alguns governos, como Bahia, Goiás. Quer dizer, nós conseguimos desconcentralizar a indústria no Sudeste graças a esses modelos de incentivo fiscais que depois, como não houve assim, uma regra clara, acabou virando uma guerra fiscal, né? Então, nesse sentido, eu acho que deveria haver uma regulação. Agora, que as propostas que estão na mesa, que estão sendo debatidas de reforma tributária, né, inclusive a mais prejudicial, a PEC 245, né, lá do Congresso, elas atacam frontalmente o modelo basado em incentivo fiscal da Zona Franca de Manaus, né? Tanto é que vários da bancada amazonense, deputados federais, já apresentaram emendas no sentido de corrigir essa situação. Mas se isso acontecer, nem as chamadas ADINs, que governos estaduais passados sempre recorriam às ações diretas de inconstitucionalidade, porque não resolveriam? O problema é o seguinte, não precisa nem mexer no ato das disposições transitórias, número 40, que realmente mantém a Zona Franca, né? Se você, por exemplo, em algumas medidas infraconstitucionais, se pode atacar muito veemente a Zona Franca. Por exemplo, agora se está debatendo, já foi aprovado em uma comissão, uma modificação da lei de informática, por exemplo, a raiz de que o Brasil foi penalizado lá no OMC, né, por alguns tipos de políticas de incentivos que não são aceitas no mundo. E justamente a Zona Franca, nesse momento, ela não teve nenhuma ação. Até o Japão quis entrar, mas depois, na hora de analisar o painel, viram que a Zona Franca era um modelo que era para o mercado interno e, com isso, não afetava as relações internacionais. Mas se está produzindo uma medida lá de que, se for tomada e não for com muito cuidado, pode afetar. Então, qualquer medida que tenha um impacto, né, nos impostos... Porque o que é o modelo da Zona Franca? O modelo da Zona Franca é a possibilidade de você ter... né? E olha que muita gente não entende lá no Sul, né? De que você só tem a garantia da isenção do imposto depois que você coloca o produto no mercado. Você primeiro tem que vir investir, você tem que contratar montar um galpão, você gera emprego, você paga imposto, você consome luz, você compra insumos, né, dos seus componentistas, você contrata empregados, produz. Na hora que você faz a nota fiscal é que você tem direito àquele incentivo. Quer dizer, que não é um modelo que gasta o dinheiro do contribuinte, não. Inclusive, ele produz mais receita. Então, mas a gente tem que ter cuidado, sim, que a teoria, né, que embasa a visão do Paulo Guedes, por conseguinte do governo Bolsonaro, é de tentar acabar. Ele mesmo disse que ele gostaria de reduzir drasticamente todo tipo de gasto tributário, né, em todo sentido. Nós temos o problema aí do imposto de renda, que ele, desse ano, praticamente não tem recurso, né? Você manteve lá a decisão do Temer de prorrogar por 5 anos mais a possibilidade das empresas terem isenção de 75% do imposto de renda, mas não tem recurso. No dia seguinte, o governo Bolsonaro decretou lá de que não, né, tinha que ter, porque a lei de responsabilidade fiscal não previa, ou seja, que as empresas agora que vão a Sudã para ter a possibilidade de isenção de 75% não tem. E é muito difícil que tenha para os próximos anos. Quer dizer, que não precisa grandes decisões para impactar a Zona Franca de Manaus. Com pequenas decisões tributárias, de caráter de redução ou de modificação de parâmetros, inclusive dos ex-tarifários, né, que teve um problema agora de liberalizar ex-tarifário com critérios de preço e tal. Tanto é que aqui a FIAN, todo mundo empresarial, correu para lá para tentar consertar a situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque, sim,
eu acho que as declarações do Paulo Guedes vão no sentido de realmente eliminar a maior parte, e vai ter um impacto muito grande para a Zona Franca de Manaus. Hinaldo Seixas, abre aspas, não precisa de grandes coisas para afetar a Zona Franca, fecha aspas. Eu concorda, Orígenes Martins? Olha, nós precisamos de algumas coisas que funcionassem já há bastante tempo. Uma delas, o Hinaldo falou aí, você falou que os nossos representantes correm lá para corrigir. Os nossos representantes, infelizmente, já deveriam estar funcionando há muito tempo. E nós temos aqui uma série de coisas que já deveriam estar funcionando, com os nossos representantes lutando para defender a Zona Franca de Manaus. Primeiro, na utilização dos nossos recursos e no modelo de utilização dos nossos recursos, que toda vez que nós queremos utilizar, sempre aparece algum tipo de restrição. Algum tipo de não pode, né? Não pode, vai afetar o meio ambiente, vai afetar alguma coisa. Quando isso é burrice, é total burrice. Nós podemos utilizar nossos recursos sem afetar o meio ambiente, inclusive na mineração. Isso, inclusive, tem modelos mostrando isso. A Zona Franca Verde, que nunca saiu do papel, nisso aí nós não temos parlamentares para defender. E outras coisas, aquela velha questão da tributação para a matriz lá de São Paulo dos nossos produtos, que joga para lá, de lá vem o ICMS, o produto com ICMS que ficou em São Paulo, vem para cá, e nós temos produtos vendidos aqui em Manaus, fabricados em Manaus, mais caros do que em São Paulo, com o ICMS ficando lá. Há quanto tempo isso é feito? Nenhum representante daqui da nossa região, sabendo disso, jamais fez isso, jamais defendeu. E outra coisa, produtos que já se tentou fazer aqui, e vem aquela velha burrice, quando se tentou fazer o triciclo, com empresas já com projeto feito aqui, os representantes paulistas chegaram e disseram: não, Manaus é só polo de 2 rodas, não pode ser polo de 3 rodas. Quer dizer, eles têm representantes para defender, e nós aqui ficamos calados, baixamos a bolinha e não temos representantes reais para defender. O que nós estamos precisando são realmente, aí entra o lado político, representantes reais. Poucos foram aqueles que realmente defenderam. Então, aí eu volto à questão. A Zona Franca tem realmente um poder estratégico. Duvido. Aí eu ponho o meu lado aí de amazonense, de profissional. Duvido que mexam na Zona Franca pelo lado estratégico. Agora, não vai segurar, se nós não também ficarmos de braços cruzados e sem mudar determinados... Tem empresas aí que realmente estão numa matriz completamente atrasada, equivocada. Aí realmente é querer ficar de braços cruzados, é o cara que fica pedindo a Deus pela sua vida no meio do rio, e sem aceitar a boia que estão jogando para ele, porque não, Deus vai me salvar, mas não aceita as boias que estão jogando para ele. Exato. Então, realmente fala e o Hinaldo fica aqui se contorcendo no banco, querendo responder também. E a gente já está na parte final, o Hinaldo, mas a gente notou aqui a tua discordância em algum trecho da conversa, mas à vontade, só que a gente tem um pouquinho de tempo. Eu queria colocar realmente isso, porque quando ele fala que ninguém faz, então eu vou para os casos concretos, né? Se alguma coisa foi feita aqui de defesa da Zona Franca, aí sim eu vou colocar o Partido dos Trabalhadores, porque quem deu 10 anos mais para a Zona Franca foi Lula, e quem deu 50 anos mais, com todos os problemas que possam existir, que se possa melhorar, que garantiu foi a Dilma. Então, o PT deu 60 anos mais de sobrevida à Zona Franca. Além do mais, aí eu queria colocar o Zé Ricardo. Pois é. O Zé Ricardo. Mas só para a gente não se alongar. Uma PEC, agora nós apresentamos uma PEC sim. de garantir a Zona Franca. Então, não dá para voltar, são porque é o seguinte, porque ele fala uma contradição que ele fala, não, que o modelo da Zona Franca é bom, mas aí volta da mineração. Justamente lá o Pará tem problemas de desmatamento, problema de grileiro, problema...
graças a esse modelo baseado na mineração. Naldo, Patrick, Nós temos resultados ruins com a mineração. Ele vai ser questionado Reinaldo, se ele não tiver que encerrar Plantar, agora. plantar cana-de-açúcar e fazer mineração em terras indígenas aqui, realmente nós somos contra. Orígenes Martins, você pediu a palavra aí. Reinaldo, eu só queria dizer uma coisa. Existem modelos de mineração que são aqueles ilegais com mercúrio, etc. Existe a mineração que nós chamamos seca, que eu posso, inclusive, ao lado da mineração, como eu estou fazendo um projeto agora, estou aprovando um projeto agora, graças a Deus, que você, ao lado da mineração, está fazendo um projeto de piscicultura. E, segundo, já que você falou do Lula, aprovando isso, o governo Lula, eu quero te dizer uma coisa. Se, ao invés de aprovar e construir uma refinaria na Bolívia, criando, assinando um projeto, um acordo de gás de 30 anos lá na Bolívia, quando nós tínhamos aqui no Urucu toda essa nossa riqueza, onde essa refinaria deveria ter sido feita aqui com um polo petroquímico, né? Todas essas riquezas que foram aplicadas em Cuba, Panamá, Moçambique, isso tivesse sido aprovado aqui, feito aqui no Brasil, na nossa infraestrutura, nós não teríamos hoje 14 milhões de desempregados. Então, veja bem, nós não tínhamos... nós não tínhamos... Quem está vendendo as refinarias agora é o Bolsonaro. Veja bem, nós não tínhamos direito de estar aplicando em outros países, e sem aqui. Bem, eu gostaria muito de conversar com os senhores. A gente vai ter uma nova rodada de entrevistas, mas é que a gente precisa encerrar por vamos conta encerrar dos demais agora, mas convidados. assim, nós nos comprometemos a ter outros programas Sem dúvida, com vocês sem dois. dúvida, porque... Até porque ficaram 5 perguntas aqui em aberto. Eu tenho aqui pelo menos umas outras 3 também, mas nós queremos agradecer muito ao Hinaldo Seixas, economista. Muito obrigado, Hinaldo. Sim, a gente vai agendar com a produção. O problema é que vocês os senhores deixaram sobre para esse tema. esquentar o debate já no final. E a Orígenes Martins também, muito obrigado pela presença aqui, Orígenes, tá? Obrigado, gente. Obrigado, eu Hinaldo. também me despeço Obrigado agora. a vocês. Valeu. Bom dia a todos. O Hinaldo, ele ficou com aquela questão, eu vou querer... Não, vocês vão falar. no outro Obrigado a vocês, obrigado a coisa. Valeu. E a discussão, ela saudável. sendo saudável, isso é uma Claro. coisa, é bom para todos. Uma discussão, como diz o É um Orígenes, debate, e o não é Hinaldo uma também com discussão, né? certeza há de dizer. Uma discussão boa, um debate Sim, legal de sim. ideias. Quem ganha é você que está aí do outro lado. Nós aqui também que estamos, nós ganhamos Aprendemos bastante. muito. Porque é uma discussão boa, de ideia. Um debate daquele pode ser mais acirrado que seja, discordante que seja, mas todos nós ganhamos. Isso significa respeito com todos.